Na última semana, o Brasil se deparou mais uma vez com um terrível caso de invasão e assassinato em escolas, né? Terminou com a morte da professora Elizabeth Tenreiro e mais 5, 6 alunos feridos, 5, 6 pessoas feridas por um invasor, né? Um aluno. Um caso que, infelizmente, está se tornando corriqueiro no Brasil, coisa que não era, né? A gente não é psicólogo, não é investigador, mas vamos tentar não achar culpados, mas entender um pouco o porquê, o que se passa, o que está acontecendo com a nossa juventude, para que esses casos, de uns 10, 15 anos para cá, tenham começado a ficar tão corriqueiros. Esses casos de violência praticados por jovens que invadem escolas e praticam a barbárie que a gente viu aqui na Zona Oeste de São Paulo, né? Pois bem, falando primeiramente desse caso específico, a gente conseguiu acompanhar que esse aluno já tinha um histórico. Então, dificilmente vai acontecer, ou raramente acontece, de um caso ser isolado e espontâneo, numa forte emoção. Todo caso de acidente ou de barbárie, né, que é o caso, ele tem um histórico anterior, ele tem ali uma fonte da onde surge esse ímpeto psicopata, esse ímpeto de raiva, de ódio, que termina numa barbárie dessa, que levou uma professora à morte, alguns feridos, e outras vezes, outros casos, levou a verdadeiros massacres, né, em sala de aula. O que aconteceria nesse caso se não fosse a intervenção de outras duas professoras que saíram feridas e conseguiram segurar ali o jovem que praticou esse crime, esse atentado terrível, né? Mas assim, o relato é o seguinte, que esse jovem já em fevereiro, final de fevereiro, comecinho de março, ele estudava numa escola no Taboão da Serra, vejam só. E de lá, ele foi denunciado por um funcionário, por algumas pessoas que trabalham na escola, sobre um comportamento seu suspeito, estranho, onde ele ficava mostrando fotos, vídeos de armas, de massacres para outros colegas dentro da escola, mandava essas mensagens por aplicativo e coisa e tal. Ficava falando sobre esse tema. O que acontece? Ele foi expulso da escola, a mãe retirou o aluno, segundo a própria mãe dele, né, não tem aqui o nome do jovem que fez a ação, né, essa barbárie, a mãe foi preservada, o nome, a mãe retirou ele da escola. Nisso, dias depois ela inscreveu ele numa escola aqui na Vila Sônia, né, na Zona Oeste, que é onde ele cometeu o ato, né, o crime, essa invasão. Ou seja, meus amigos, já tinha um histórico. Diz a mãe que confiscou o celular, formatou, tirou, só que no outro dia voltou a entregar ao jovem esse mesmo celular. Ou seja, ele voltou a praticar o que era. A escola, lá no Taboão da Serra, que ele foi expulso, primeiro, por já ter os indícios de ameaça do que ele estaria fazendo, por isso que a gente sempre fala que nada começa por acaso, sempre tem indícios de um psicopata, ele dá indícios, né, de algum desequilíbrio mental, que ofereceram, essa escola no Taboão da Serra ofereceu ajuda psicológica do Estado. O que acontece? Que a mãe e o filho não compareceram nessa audiência, nessa aula sobre nessa passagem, né, com o psicólogo para acompanhar, para ver o que estava acontecendo. Ou seja, infelizmente é um caso de negligência da mãe, da família. Primeiro, em não aceitar ou não comparecer na sessão com o psicólogo, queira ou não, é algo que poderia ajudar ou até evitar contornar a situação para entender o que estava acontecendo na cabeça desse jovem, e também a questão de ter devolvido o celular. O que eu penso, eu quero falar? Quando se começou a se intensificar isso, que isso é mais uma cultura americana, isso a gente via muito pela televisão, acontecendo nos Estados Unidos. Os massacres na escola, um aluno ou ex-aluno entraria lá e praticava um massacre. A gente não tinha essa cultura aqui, ou esse conhecimento desse tipo de coisa no Brasil, que agora está corriqueira. A gente conta casos e casos e casos, né? Um atrás do outro.
Tudo isso, meus queridos, vem dentro de uma cultura que nós estamos formando. Então a sociedade tem que fazer um debate para entender o que está passando na cabeça desses jovens, né? Porque muitas vezes são casos de depressão, casos de começo de distúrbio mental, causado por depressão, causado por algum tipo de trauma, algum tipo de isolamento, né? Que a gente vai percebendo ali, criança, jovem, tem esse tipo. A gente, para fazer um paralelo, a gente não vê esse tipo de caso, nem mesmo nos Estados Unidos, de adultos ou velhos, né? Pessoas mais velhas que invadem ex-funcionário com raiva, com isso, com ódio, ou com desequilíbrio mental, que façam esse tipo de coisa em escolas. A gente vê mais o caso, como foi esse agora aqui em São Paulo, de crianças, jovens. Porque a gente também colocou uma cultura que esse rapaz estava na 8ª série, era aluno da 8ª série, que com 15, 16 anos já não é mais criança, não é... Mas sim, tem que responder pelos atos como esse, responder atos criminosos como adulto, sim, deve se receber, ser punido e responder como adultos. Mas é diferente a gente colocar um jovem que está no tráfico, 15, 16 anos, com um jovem com distúrbio mental ou psicológico que comete esse tipo de barbárie. Porque é uma coisa fora da curva. Então a gente tem que tentar entender o que acontece, o que está passando na cabeça desses jovens, dessas crianças. Se a gente for pegar um contexto, querendo achar culpado ou tudo cair em uma teoria de conspiração ou não, são fatos. A gente está criando uma geração de crianças e jovens com a cultura socialista, progressista, de excluídos, de coitadinhos, de vítimas da sociedade, de vítimas do Estado, de vítimas dos próprios pais em casa, e talalá e talalá. Vamos dar um exemplo aqui, não defendendo agressão, espancamento ou nada, mas assim, a gente se colocou numa situação hoje em dia que o Estado ele quer comandar a criação da criança, do jovem, em casa, tomar o lugar dos pais. Ele quer tomar o lugar dos pais. Ou seja, antigamente o cara do norte, do nordeste, que vinha ali, pegava na rédea, né, vou criar o sujeito cidadão, tem que ser cidadão, meu filho é aquilo, vai ser não sei o quê. Cara, dava chinelada, dava cintada. Não estou falando também que tem que ser aquela ignorância toda, vontade de quebrar no pau, a palavra certa é essa, criança, não sei o quê, porque fez bagunça, aquele jeito chucrão, não estou falando disso. Mas assim, a gente vai, quantos exemplos a gente não tem? Você vai hoje em dia num shopping, você vê lá, tá lá o pai, a mãe, uma criança, aquela criança birrenta, gritando não sei o que, batendo, jogando as coisas, e o pai e a mãe, calma filho, calma, não sei o que. A minha concepção, acho que uma grande maioria, não precisa nem concordar, estou falando de direita, esquerda, nem nada, estou falando uma grande maioria, é que se criou uma geração, a palavra Nutella, né? Uma geração frágil. Nós estamos criando uma geração frágil. Né? Você, num exemplo desse que eu acabei de dar, antigamente, corrigia ali, dava uma chinelada ali no bumbum ali, ó, parou, acabou. Porque mostrava a autoridade do pai e da mãe. Hoje, o que a gente tem? Não, calma, aí o filho toma a autoridade. Então ele tem a autoridade em cima do pai e da mãe. E se o pai e a mãe for exercer essa autoridade, com firmeza, né? Com autoridade mesmo, de verdade, o Estado intervém. É o vizinho lacrador que denuncia. Será que a gente está criando uma pessoa mimada? Óbvio. Uma pessoa que só está aprendendo a ouvir sim. Sim, faz, continua. Aprender a ter direito, que é o que o Brasil formou nessa geração nos últimos 10, 15 anos. É direito, 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 eu tenho direito, 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 direito. E os deveres? Não tem dever? Então, meus amigos, o que a gente é algo muito perigoso está se formando é isso. É aquele papo do ele não. Qualquer coisa que se diga, o fulano é machista, é racista, é homofóbico, é nazista, é fascista, é isto. E não se ensina essas crianças a discutir, não taxar. Então, quando se cria aquele... o bullying. Um garoto desse, na maioria dos casos a gente vai perceber, é porque ele sofria bullying. É porque o amiguinho brincava com ele, zoava ele. Só que isso, meus amigos, não é uma constante de hoje. Isso é uma constante desde que o mundo é mundo. Quem na escola não foi acostumado a isso? Né? A zoeira,
a brincadeira, a resenha. E o exemplo tá aí. Nos anos 80 a gente ouvia falar disso. Não tinha o tal do bullying. O cara não zoava o cara que era gordinho, o outro que tinha o cabelo crespo, a menina porque era magrinha. Tinha. Tinha esses tantos de casos, como a gente tá vendo? Não. Eu particularmente não me recordo. Tinha nos anos 90? Tinha no começo dos anos 2000? Não. Então, onde eu quero chegar? A cultura, que na verdade é uma contracultura, né? Uma destruição da cultura, que se coloca com a lacração, com o cancelamento, né? Com a taxação, que é o que o progressismo faz, com a falsa premissa de inclusão, na verdade, o que a gente está vendo é criar esse tipo de jovem frágil. Então, se ele se ofende hoje com qualquer coisa, se hoje ele tudo acha que ele tem direito, se hoje ele não tem capacidade de aprender o que é não, o que é barreira, que ele não é o dono do mundo, que ele não é o cara mais bonito do mundo, não é isso, não é aquilo, não só vai receber elogio, vai receber crítica, não preparar essas crianças jovens para o mundo, a gente vai ver mais casos como esses. A gente vai ver mais casos como esses. E não adianta vir aí, quando acontece isso, se coloca o reverso. Ah, não, a gente tem que lutar para que não esteja a brincadeira, não esteja aquilo, a discriminação e não. Não. Ele só fez isso baseado nesse discurso, o discurso progressista. Porque se eles estivessem com a razão e a única causa fosse essa, a gente teria assassinado todos os dias nas escolas. Isso dos anos 70, 80, 90, sempre. Coisa que não é. Não é. Que você tinha liberdade de expressão. Se ensinava o quê? Errado ou certo, mas se ensinava o quê? Apanhou na rua? Apanhar em casa também. Respondeu a professora? Vai tomar uma coça em casa. Respondeu um mais velho na rua? Vai apanhar em casa. O que se faz hoje? O que os pais fazem hoje? Se o professor dá uma dura no aluno, vai o pai lá, vai a mãe e briga com o professor, autorizando a desobediência de um aluno com seu mestre. Que foi o que ensinou o Paulo Freire, né? Que tem que estar de igual, não tem que estar de igual nada. Sem ter hierarquia. A colônia de formiga funciona porque tem hierarquia, de abelha funciona porque tem hierarquia. A humanidade chegou até aqui com os pilares conservadores porque tem hierarquia. Não é essa quebra. Então, desde que se quebrou isso, se perdeu a total senso de normalidade, de moralidade e de deveres. Então, o jovem, a criança de hoje, está acostumado ao quê? A direito. Eu quero, e nada. Como o caso que eu acabei de mencionar, que foi o caso agora de São Paulo que a gente está comentando, a mãe devolveu um celular pro rapaz de 16 anos. Ah, eu só apaguei, ele falou que não vai fazer mais. E recusou a ajuda psicológica. Eu não sou aqui um maior defensor de psicologia, que isso vai resolver ou não. Mas, cara, se a gente reclama que o Estado é falho, e o Estado ofereceu isso, a família, já observando, a escola ofereceu isso, fez o papel dela, denunciou, ofereceu a ajuda, não só jogou a criança, o aluno na rua, e a família, não, ofereceu a ajuda. A mãe e a criança não compareceram, o que a gente vai esperar do Estado? Então o problema não é só o Estado, o problema não é só a estrutura, o investimento, o problema é estrutural da geração que a gente está formando, de pais e mães, que acham normal a quebra de hierarquia dos seus filhos. Então meus amigos, infelizmente esses casos estão virando agora normais no Brasil, coisa que a gente só via nos Estados Unidos e em outros lugares. Estão ficando normais no Brasil. E a tendência é que piorem. Enquanto a gente continuar criando essa geração de gelatina, que se ofende com tudo, que tudo chora, que vai para um cantinho. Imagina essa geração. O cara é zoado na escola, sofre o tal do bullying na escola. Aí resolve lá invadir, matar todo mundo. Imagina uma geração dessa, a gente contar com eles no dia D. Já pensou? Estaremos falando alemão até hoje. Ah, eu sou contra isso, sou contra aquilo, sou contra aquilo. A favor de quê? Mexe
os braços é o quê? Aí vem a esquerda falar que a culpa é dos videogames, só falta, né? Que tem os especialistas da... Né? Se fosse isso também, nos anos 90 ia ser o maior barbárie da história, né? Superaria o holocausto nazista, né? As mortes pelo comunismo, porque imagina se o cara sair fazendo o que faria o Mortal Kombat, né? Já pensou? Então também não tem nada a ver. A grande questão é essa. É o que a gente está colocando culturalmente e a educação que a gente está colocando. Moral, institucional, familiar, para os jovens. O que o Estado está se colocando e o que as mídias sociais, os tais influenciadores estão fazendo para que esses casos aconteçam. E não pense que não tem envolvimento, não. Tem sim. São eles totais responsáveis por essa contracultura, por moldar crianças e jovens fracos, que não estão acostumados com o mundo. Não estão acostumados nem com a idade deles. Né? Então, para a gente tentar entender um pouco essa situação que é incompreensível, né? E infelizmente acabou aí tirando uma vida e quase tivemos uma tragédia maior. Dando parabéns sempre às duas professoras, né? A gente vai achar o nome delas e colocar aqui na descrição do vídeo, né? Porque merecem todo as homenagens do mundo, né? Foram verdadeiras heroínas, como foi aquela professora que salvou tantas crianças, né? Na escola, que pegou fogo dando a sua própria vida, né? Isso se a gente tem que valorizar, não ficar fazendo dia lá pra uma vereadorazinha lá que pregava era exatamente o que leva essas crianças a ter esses distúrbios, essas crises mentais, né? Pregando droga, vitimismo, invasão de terra, desrespeito, tal e tal e tal. Então parabéns a essas professoras que conseguiram evitar que fosse uma tragédia ainda maior, tá, pessoal? Então é um assunto que a sociedade tem que discutir e qual que é o rumo que a gente está querendo levar no nosso país na questão social, né, na educação moral, né, que é a mais importante do que a didática, é a educação moral, a disciplina moral. Onde que nós estamos levando isso aí como sociedade, qual é o debate que devemos fazer, qual a saída que temos que fazer e se o que está acontecendo deve ser simplesmente ignorado. Né? O que está influenciando nossos jovens hoje, essas ideologias exóticas, se a gente está no caminho certo. Na minha opinião, parece que não. Né? Parece que a gente está no caminho muito errado. Então, os pais têm um papel muito importante nisso. Né? O problema é que a maioria e diversos desses pais também já foi contaminado com essa aqui cultura exótica e assim acham normal o comportamento de seus filhos. O que não é normal é termos casos como esse se proliferando tantas e tantas vezes no nosso país.